Gilberto Wegermann é pastor líder da Igreja Batista Capital, teólogo e apaixonado por missões. Com os olhos focados no Senhor, busca expandir o alcance do reino, formar líderes e discipular pessoas por todos os cantos do mundo. Dizem por aí que é o melhor pastor do planeta. Recebam com muito carinho o Big Boss, pastor Gilberto Wegermann. Boa noite, gente. Eu quero pedir perdão por esse negócio aí. Mas não levem isso em consideração. Bênção demais estar com vocês aqui. Gente, se você já me conhece, você sabe que se você continuar mais um pouco, eu vou ter que ir embora, porque eu não dou conta. Esse negócio não funciona para mim. São José dos Campos. É exatamente isso. Então, vamos juntos nessa, nos aprofundarmos mesmo para tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E hoje, O Big Boss, pastor Gilberto Wegermann. Boa noite, gente. Eu quero pedir perdão por esse negócio aí. Mas não levem isso em consideração. Bênção demais estar com vocês aqui. Gente, se você já me conhece, você sabe que se você continuar mais um pouco, eu vou ter que ir embora, porque eu não dou conta. Esse negócio não funciona para mim. E isso aí dá ruim. Então, depois a gente vai ter uma reunião muito séria com esse povo da comunicação para fazer alguns ajustes aí. Gente, obrigado demais, pessoal que está no Espaço Verbo, que bom que todos vocês estão aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, amanhã vai ter mais lugar. Eu não sei se o som está demais, está alto demais para vocês, ou se é o retorno, se eu estou com retorno aqui, não sei o que está pegando, mas parece que eu estou brigando com vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito grato a Deus por esse tempo. Então eu queria tranquilizar você que chegou, que precisou ficar no Espaço Verbo, que está olhando pela janela, que está na parte externa. Nós vamos ter mais espaço amanhã. E você percebe que está mais do que na hora de construir o novo auditório. Então, nós não temos mais um lugar para eventos onde nós possamos estar todos juntos. Mas você que é do Campus Sul, você que é do Campus EPNB, do Campus Norte, muito bem-vindo. É uma alegria tão grande estarmos juntos. E eu estou certo de que nós estamos entrando numa nova estação. Isso não é conversa de motivação. Eu venho orando há bastante tempo e nós passamos por tensas dificuldades nesse período. Profissionais sofreram, famílias sofreram, nós tivemos perdas duras, mas no contexto das perdas, Deus nos chamou para um novo tempo. E algumas coisas eu consigo ver e eu creio que são completamente de Deus para a nossa igreja. Quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, um pouquinho mais, eu compartilhei algumas visões que eu tinha. Hoje elas já foram vencidas, algumas já estão até esquecidas. Mas eu vejo um movimento novo começando. Porque avivamento é algo que só acontece na vida de um povo que busca avivamento. E avivamento, ele tem algumas marcas como pré-requisitos. Uma delas é oração. Um povo que quer avivamento ora como nunca orou. Uma outra coisa que é marca de um avivamento é a paixão pela palavra de Deus. Porque os sinais, as bênçãos, os milagres, eles não são o alvo do avivamento. Eles são efeito colateral. Eles seguem aqueles que creem.
E não são os que creem que seguem os sinais. Senão seria o contrário. Nós estaríamos buscando algo focado em milagres, em prosperidade, em crescimento. O avivamento faz com que o nosso foco seja o relacionamento com Deus. E uma outra coisa, as pessoas pelas quais Jesus morreu. Se você olhar para os avivamentos históricos, nos 2 últimos domingos nós falamos um pouquinho na introdução sobre avivamentos. Falamos no primeiro sobre os morávios, depois sobre o avivamento através de John Wesley. Se você perdeu as mensagens dos últimos domingos, procura lá no YouTube e assiste. É interessante que nos 2 casos havia uma profunda paixão pela palavra, uma profunda busca de oração e um profundo amor pelos perdidos. Avivamento não tem a ver comigo, com meu conforto, com resolver as coisas para mim. E quando eu comecei a crer que Deus derramaria um avivamento sobre essa igreja, ou começaria um avivamento a partir dessa igreja, porque ele nunca é contido, ele nunca fica num lugar só. Ele começa com pessoas, com indivíduos, ele contagia a igreja e ele se espalha para a comunidade e ele alcança o mundo. E eu venho orando por isso desde que cheguei. Mas, nos últimos tempos, depois da pandemia, o que a pandemia fez? A pandemia fez com que gente fosse embora. Com que pessoas abandonassem a fé, com que pessoas esfriassem na fé. E quando esse sinal começou a acontecer, Deus começou a colocar no meu coração, com uma intensidade que eu não conhecia, a convicção de que não só eu, mas eu também vou viver um avivamento. Eu tenho 55 anos. 55 anos, já passou muito tempo. Tem mais tempo para trás do que para frente. Quantos estão que nem eu aqui? Tem mais tempo para trás do que para frente? Na verdade não, porque para frente tem eternidade. Nós estamos mais perto da formatura. Nós estamos mais perto de ser promovidos. Mas eu venho pedindo na minha vida por anos, por um avivamento. Primeiro na minha vida. Porque nada acontece se não começa na minha vida. E Deus me deu a liderança dessa igreja, que hoje tem 3 campi, estamos já com planos da plantação do 4º campus, nós temos sonhos de crescimento, mas isso não é avivamento, isso é um movimento normal do dia a dia da igreja. O avivamento, ele traz salvação em larga escala. Pessoas começam a se converter em todos os lugares. E eu tenho visto no meu coração, no espírito, todas as nossas celebrações com dezenas e dezenas de decisões por Jesus. Mas não só nas celebrações, nas reuniões de pequeno grupo, no nosso relacionamento com nossos amigos, pessoas sendo salvas. E essa soma de dezenas e dezenas dá mais de 100 e depois de 200 e 300 de decisões por domingo. Existem igrejas no mundo com mais de 40 anos de existência que não têm 100 ou 200 membros. E Deus vai nos dar salvação de mais de 100, 200 membros por fim de semana. Mas isso não é avivamento ainda. Isso é Deus trazendo salvação. E Ele quer salvação. E a gente nem precisa se esforçar muito, porque aqui em Brasília tem mais de 3 milhões de não cristãos, considerando também o entorno mais próximo. Tá bom para você?
Está um bom campo missionário. Mas eu comecei a orar e comecei a perceber no meu espírito que esse movimento chegaria. E que junto com ele, nós teríamos uma revolução de voluntários e líderes que iriam discipular pessoas, cuidar uns dos outros, liderar pequenos grupos, ensinar a Bíblia de forma sistematizada. Porque um povo não cresce sem conhecimento bíblico, sem conteúdo. Mas depois de chegar à convicção de que esse tempo estava chegando, eu fiquei pensando, por quê? Por que Deus faria isso com a gente? Porque o pastor líder dessa igreja eu conheço. Talvez você conheça de longe, eu conheço bem. Se fosse Deus, não confiaria a esse pastor a liderança de uma igreja que vai experimentar um avivamento. Se eu fosse Deus, eu não seria nem pastor, nem chamado. Mas Deus, na sabedoria dele, decide o que ele quer. E ele me colocou aqui como pastor e líder. Então eu falei, Deus, uma igreja tem um pastor como eu. Na liderança, porque nós temos vários pastores na equipe ministerial e também no meio da igreja. Mas eu falei, por que Deus? E Deus começou a chamar a minha atenção a uma marca que essa igreja traz, provavelmente desde o nascimento. Eu não posso afirmar. Mas com toda certeza, é uma marca que tem nessa igreja que não tem a ver comigo, que já era marca nessa igreja, da presença de Deus, do mover de Deus, que é um amor pelos perdidos e uma paixão missionária. Eu conheço, na verdade, assim, vou ser muito sincero, não conheço nenhuma igreja missionária como essa. Eu não conheço. É verdade que nós estamos com menos resultado nessa área nos últimos tempos, depois da pandemia, é verdade. É verdade que a gente tem menos ofertas missionárias, é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não traz nada de sobrenatural para o povo só para que o povo se sinta especial. Se você olhar a palavra de Jesus para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E o que ele continua dizendo? Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir. Para quê? Ser-me-eis. Eu não ouvi o pessoal do Espaço Verbo. Ser-me-eis. Muito bem. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O avivamento dos morávios fez com que cada grupo de 20 membros da igreja, fosse enviado para missões. Sabe o que vai acontecer se isso começar aqui? Tem uma grande chance desse ser você. Amém? Eu não senti assim um amém muito espontâneo. Porque quando fala assim, Deus vai prosperar a sua vida, você vai ter muito dinheiro, o amém brota. Deus está levantando pessoas especiais para a obra dele nessa igreja. Se você olhar para a equipe ministerial, vários filhos dessa igreja servem aqui. Nós tivemos um tempo de preparação para essa semana com a equipe, e depois com voluntários maravilhosos. Essa igreja tem também os melhores voluntários do mundo. E entre essas reuniões de voluntários, Deus usou o pastor Felipe para fazer um apelo de chamado ministerial. E vários filhos da casa reconheceram e se consagraram a Deus, dizendo, Deus me chamou para a obra do ministério. E eles deixaram seu nome, porque o negócio aqui é sério.
E eles vão ter uma reunião com os pastores já a partir da próxima semana. Sabe para quê? Para planejar o processo de preparação. Porque Deus não está chamando para um dia. É para agora. E vários assumiram a responsabilidade com o ministério, sem ser ministério de tempo integral. Mas entendendo que a sua vida é um ministério. E vão servir em todos os lugares. E isso inclui você necessariamente. Amém? E essa foi a compreensão que Deus me deu. O chamado e a escolha dessa igreja não é porque ela é melhor do que ninguém, mas é porque ela está pronta para assumir a responsabilidade em ir aos confins da terra, fazer missões em todos os lugares. E para isso acontecer efetivamente, precisa haver um avivamento. Porque sem o poder do Espírito sendo derramado abundantemente, nós não damos conta. Precisa ter salvação aqui, nós precisamos ver o mover de Deus aqui, isso vai trazer mais pessoas, isso vai aumentar o número de pessoas enviadas, isso vai aumentar o número de recursos para missões, isso vai transformar lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Amém? E Deus está levantando pessoas. Hoje eu quero apresentar para vocês, de volta, a Luísa Matos. Cadê a Luísa? Cadê a Luísa? Está aqui? Luísa é filha dessa casa, foi chamada nessa casa, foi separada por Deus para a obra do ministério. E ela foi enviada para a Austrália e passou 3 anos lá em preparação como líder de adoração. E Deus fez dela uma compositora fora do comum. As músicas dela são lindas, abençoadoras. E Deus a preparou como líder para abençoar. E hoje eu quero apresentar ela para vocês como parte da nossa equipe ministerial. E eu queria que você a recebesse com alegria e com gratidão. Porque outros como ela serão levantados ainda nessa semana para seguir para o caminho da preparação e voltar para servir ao Senhor. E eu quero orar por ela junto com vocês. Estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da Luísa e de todos que, como ela, foram chamados para te servir na adoração, no ensino, no evangelismo, em tantas outras áreas. E nós a recebemos na nossa equipe, na nossa igreja com gratidão. Porque ela é um sinal daquilo que o Senhor está fazendo. E que o Senhor está fazendo na vida de juniores, na vida de adolescentes, na vida de jovens, de adultos e até de idosos. Porque não há tempo para o Senhor separar alguém. E nós queremos ser fiéis em todas as estações da nossa vida. Agora nós recebemos a Luísa e nós a abençoamos no ministério que o Senhor tem para a vida dela entre nós. E em tudo que o Senhor tem para a vida dela, onde o Senhor quiser usá-la. Que a influência dela, que o crescimento dela e que o avivamento dela possa contagiar muitas pessoas em muitos lugares. Assim nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho olhado para pessoas que o Senhor está separando. E nós, a partir desse ano, teremos grupos específicos de mentoreamento para juniores, adolescentes, jovens, visando o ministério, não necessariamente o ministério de tempo integral, mas o ministério. E nós vamos ter olheiros lá no ministério infantil, para eles já irem sendo encaminhados, para que sejam os melhores obreiros da história da nossa igreja. Porque Deus nos deu os recursos, e nós não precisamos ir buscar em outros lugares. Deus pode trazer quem Ele quiser, mas Ele vai formar e vai levantar pessoas para a glória dEle entre nós, e cada vez mais. Quantos de vocês, como profissionais, já saíram daqui para servir
por um período mais curto ou mais longo no campo missionário. O Mateus e a Lorena, queria que eles entrassem aqui pela porta. Eles já estão aqui há mais tempo. Mas eles são filhos dessa casa. Eles cresceram aqui. Eles se desenvolveram aqui. E por conta de mudanças na estação da vida do Guta, eles que já serviam aqui, pode subir, eles assumiram a liderança dos adolescentes da nossa igreja. Mas quando eu olho para eles, o Mateus foi buscar a Lorena em outra igreja, para ela fazer um upgrade. Porque fazer parte de uma igreja dessa, gente, é uma bênção de Deus, é um negócio inexplicável. E eles servem aqui. E eles foram juntos, por conta própria, estudar e se aperfeiçoar mais num tempo fora do Brasil. Mas eles voltaram para servir. E eles são pastores que Deus capacitou. E eles servem entre nós. E eles representam também muitos de vocês que estão só esperando o momento certo. Então quero orar por eles também. Você pode estender sua mão. Pai, obrigado pela vida do Mateus, da Lorena, da filhinha que o Senhor deu para eles, Pai. Como o Senhor foi generoso com eles, salvando-os, dando um ao outro, dando uma filha linda, inteligente, saudável. E, Pai, livrando eles de tudo aquilo que era necessário para que eles pudessem servi-lo no ministério. E, Pai, o futuro deles está em Tuas mãos. Mas nós Te louvamos, porque esses são sinais do avivamento que está chegando. De bênçãos sobre bênçãos na vida dessa igreja. E nós queremos recebê-los também, oficialmente aqui, e agradecer ao Senhor pela vida deles, para que o Senhor os use com poder, graça e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus e Lorena também estão preparando tudo para a plantação do próximo campus. E quando chegar ele, Deus confirmando, eles serão os pastores do novo campus. Mas tem mais. Eu poderia ficar chamando gente aqui, mas inclusive é combinado que eu pregue hoje. Então eu preciso parar. Mas Deus vem preparando, levantando pessoas. Toda semana eu tenho conversado com alguém e eu tenho visto sinais da separação de Deus. E santificação é separação. Santificação é deixar o uso comum para um uso exclusivo. Olha aqui para mim. Você não foi criado para o uso comum. Você foi criado para o uso exclusivo de Deus para a sua glória. Não se engane. Não importa qual é a sua profissão. Não importa onde você serve. Você foi criado para uso exclusivo. Isso é santificação, é separação, é consagração exclusiva. No seu trabalho, no seu ministério, no seu voluntariado. O ministério não começa aqui na igreja e termina quando você vai embora. Aqui é o lugar de servir na comunidade de fé. E lá fora é lugar de ser missionário. Então você é instrumento dele para a glória dele, amém? Você recebe isso? O apóstolo Paulo, ele com certeza viveu o avivamento. E olha que Paulo era um cidadãozinho encardido, perseguidor da igreja, rabugento, muito inteligente, então muito autossuficiente, arrogante, orgulhoso. E Deus quebrou ele de todas as maneiras possíveis. E ele tinha uma vida de sucesso e recebeu uma vida de sofrimento. E ele diz, com prazer, com alegria, me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês e do Evangelho. Ele também disse, eu descobri o segredo de viver satisfeito em toda e qualquer situação. Porque eu sei viver com falta e com abundância, porque eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Viver o avivamento não depende de quanto eu ganho, nem de quanto dinheiro eu tenho disponível. Não depende de quanto eu sinto as bênçãos maravilhosas de Deus na minha vida, fazendo aquilo que eu quero. Porque eu me sinto mais amado quando Deus me dá o que eu peço. Eu me sinto mais amado quando as minhas orações são respondidas do meu jeito. Você sabia que não é tão resposta de oração quanto sim? É verdade ou não? Deus nunca deixa de responder as nossas orações. Agora olha aqui, capítulo 19 de Atos. Vem comigo. Eu vou ler até o versículo 22, rapidamente, para você ter uma visão geral. E depois eu vou fazer alguns destaques. Capítulo 19. Isso aqui é a terceira viagem missionária de Paulo. Você percebe como o avivamento está intimamente relacionado com missões? Se você quer um avivamento na sua vida, mas você não ora por salvação, você quer um avivamento na sua vida, mas você não oferta para missões, você quer um avivamento na sua vida, mas você não se dispõe a ir numa viagem missionária, ou você não se dispõe a participar de um projeto do Amios, você quer avivamento na sua vida, mas às vezes tem preguiça de vir para a celebração. Que tipo de avivamento você quer? Avivamento transforma nossas vidas, nos deixa cheios de entusiasmo, que na raiz significa cheio de Deus. Enteos, entusiasmado, cheio da presença de Deus. É assim que nós devemos viver. E aqui diz que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, que era uma grande cidade daquela região, uma das mais importantes, tinha várias coisas importantes lá, inclusive um templo que na antiguidade era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Um templo de Ártemis, um templo pagão. Ele chegou então em Éfeso e ele encontrou alguns discípulos ali. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. E Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, Jesus. Assim que ouviram isso, e receberam essa palavra, obviamente, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, agora é o batismo de Jesus. E Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram, e eram ao todo uns 12 homens. Uns significa que podia ser 13, podia ser 11. E como o pastor Felipe mencionou, lá no caso da multiplicação dos pães e os peixes, nessa época eles só contavam os homens. Não no sentido da humanidade, mas do sexo masculino. Então aqui tinha famílias também, tinha filhos, era uma turminha um pouco maior. Em seguida desse acontecimento, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos e rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Deixa eu só explicar isso aqui. Quando eles falaram publicamente contra o caminho, talvez você diz, mas sempre tem alguém que fala contra. Mas eles falaram publicamente contra o caminho num anfiteatro que tinha lá, que reunia 25 mil pessoas.
Não era qualquer lugar. Eu não estou dizendo que quando eles falaram tinha 25 mil pessoas lá, que eu não posso dizer. O que os historiadores dizem que foi lá que tinha grandes e fortes discursos contra a pregação de Paulo. Nessa arena que cabiam 25 mil pessoas, que hoje só tem as ruínas. Então, Paulo não entrou em conflito. Veja o texto. Ele deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, aqueles 12 e outros mais que já tinham surgido aqui, e passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano, processo de discipulado e ensino bíblico. Discussões para que eles aprendessem. Era assim que eles ensinavam naquela época. O processo de ensino era através de discussões, não discussões de disputas, mas de conversas que levavam as pessoas à compreensão. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Ali era um importante centro comercial, ali tinha um porto que mais tarde deixou de ser, porque um rio importante ali foi fazendo tanta lama e afastando o porto da cidade, que o porto foi abandonado, mais tarde teve um terremoto, a cidade foi destruída e várias coisas mais. Mas aqui, o texto continua dizendo, versículo 11, olha comigo lá. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. E aqui tem gente querendo imitar esse negócio no Brasil. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, esses eram curados de suas doenças. E deles saíam espíritos imundos ou espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa, despidos e feridos. Foi um fight tanto. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos. E observe bem, e sobre eles veio um temor reverente do nome do Senhor, um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros, olha o detalhe que Lucas, o escritor de Atos, registra aqui. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata, que é uma dracma. Uma dracma, que era uma moeda de prata, equivalia ao pagamento de uma diária de um trabalhador comum. Então, 50 mil diárias de um trabalhador era o valor do material que foi destruído. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. E depois disso, observe bem de novo, Paulo se sentiu impelido por quem? Pelo Espírito, a passar pela Macedônia e Acaia, antes de ir a Jerusalém. E de lá, devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo, aquele Timóteo para quem Paulo escreve a carta a Timóteo, que ficou como pastor dessa igreja que Paulo plantou aqui em Éfeso. Quando eu estou no encontro interdenominacional, eu digo que Timóteo foi pastor da primeira igreja batista de Éfeso. Eles não gostam, não. E eu nem sou tão batista nesse sentido, mas eu gosto de mexer com os outros. E Timóteo e Erasto, então ele permaneceu um pouco mais
na província da Ásia. Agora, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu creio que são importantes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6. Tem aqui, o texto diz, um grupo de discípulos que Paulo encontra. E como é que Paulo avalia a qualidade desses discípulos? Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E qual é a resposta? Não, nem sabemos que existe um Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo existe? Sim ou não? Sim. Então, por que tantas vezes há cristãos que vivem como se o Espírito Santo não existisse? Porque não ouvem a sua voz, não se relacionam com Ele, não são orientados, não são dirigidos, não têm fé para orar pedindo um milagre, ora pedindo um médico. Quem já orou pedindo um médico certo? Levanta a mão. Eu já orei. Vou levantar as duas aqui. Eu já orei. Muita gente já orou pedindo médico. Muita gente já orou para Deus abençoar a cirurgia, não é? E quer saber? Eu vou continuar orando, tá? Só para deixar claro. Mas qual é o problema aqui? É eu crer mais naquele recurso humano do que no recurso sobrenatural de Deus à nossa disposição. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Se Ele pode ressuscitar mortos, o que é que Ele não pode? É lógico que Ele não ressuscita todos os mortos. Senão teria superpopulação na Terra, a gente nunca ia deixar ninguém embora que a gente ama. E talvez ia ter alguns que a gente ia orar para irem embora também. Mas talvez aquela pessoa também orasse para a gente ir embora, então não sei quem é que ficava. Só que, às vezes, nós que sabemos que o Espírito Santo existe, vivemos como se não soubéssemos. Será que não é o seu caso? Será que nós estamos reunidos aqui buscando o avivamento e o poder do Espírito e santidade, e nós queremos fazer isso através de processos humanos? Deus é que vai fazer. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele. Eu estou compartilhando com vocês hoje como pastor e líder, e eu me sinto muito à vontade para isso, porque vocês são a minha igreja, o povo que eu amo. Não tem igreja, não tem nada no mundo que eu ame mais do que a minha família de fé. Deus me deu uma família maravilhosa e todos os meus amigos mais significativos são membros da minha família de fé. Não tem igreja melhor do que essa no mundo para mim. Então, eu fico à vontade para falar com vocês. Mas amanhã, a gente vai receber aqui o pastor Carlito, que é meu amigo de muitos anos. Quando eu trabalhei na igreja dele, quando nós chegamos, a igreja tinha em torno de 1.700 membros, 1.500 membros, ou 1.200 membros, mais ou menos. Eu não sei direito, a Tuca que sempre sabe esses números certinho. E quando a gente saiu para vir para cá, já tinha mais de 5.000 membros e 7.000 pessoas na frequência. Hoje eles são uma igreja de mais de 20.000 membros. Então esse pastor, quando vem pregar aqui amanhã, ele sim, ele vai ter um poder sobrenatural que vai mudar a nossa vida. O poder que vai mudar a nossa vida já está em você. Ele já está em você. E depois na terça-feira vem o Benê. Quem é do tempo do Benê, quando a gente cantava ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder? Vai ter que arrumar a cadeira até na rua, porque os velhos vêm tudo. Vai ser a noite da nostalgia, porque a gente ama aquilo que a gente viveu, porque Deus nos abençoou tanto naquele tempo. E algumas coisas que nós somos hoje
Deus usou músicas maravilhosas como as do Bené. Quase tudo que ele escreveu na época, a igreja brasileira cantou e cantou muito. E muita gente foi salva, e muita gente foi avivada. Depois nós temos outros pastores extraordinários que vão estar aqui. Então vamos estar prontos para eles. Gente, quem convidou fui eu, tá? Eu não estou falando mal deles. Eu só não quero que tenha nenhuma ilusão. Isso aqui não é uma semana que tem um talk show acontecendo. É uma semana para o Espírito se manifestar. E a minha oração é que eles só consigam falar, não só que eles sejam orientados, que eles só consigam falar aquilo que vem do Espírito para a nossa vida. E eu tenho compartilhado isso com eles. São todos amigos queridos, gente séria, gente da melhor qualidade, porque Deus é Deus da igreja toda. E de vez em quando Ele vai trazer pessoas para completar a obra dEle aqui. Mas você precisa conhecer o Espírito Santo. Nada substitui isso. Se o Espírito não falar, você pode se emocionar, você pode cair no chão de tanto chorar, você pode estremecer, você pode viver tudo o que for, no outro dia a sua vida vai ser exatamente igual. Eu não me impressiono com quem cai ou com quem deixa de cair, com quem é curado, com quem não é curado. O que me impressiona é como ele é depois que ele levanta. Alguns precisam cair, como Paulo precisou cair do cavalo, porque são tão incrédulos, que aí o Espírito vem e faz um regaço na frente de todo mundo, para ele deixar de ser besta. Mas nunca nada vai acontecer, primeiro, que contraria a Bíblia. Segundo, se eu não conheço o Espírito. Esses homens, eles não conheciam o Espírito, porque eles eram sinceros, eles são chamados de discípulos, eles eram gente que cria no poder de Deus, que queria viver as coisas de Deus, mas eles não podiam viver um avivamento. Quando Paulo pergunta, que batismo vocês receberam? É o batismo de João. A compreensão errada do que a Bíblia diz pode impedir o verdadeiro mover de Deus na vida de alguém. Por isso você precisa ler a Bíblia. Não só ouvir pregação. Tem gente que acha que porque troca de canal no YouTube, ouvindo seus pregadores prediletos, conhece a Bíblia. Ou porque lê a Bíblia todo dia, mas lê sempre os mesmos livros, os mesmos textos prediletos. Você precisa ler a Bíblia de capa a capa. Você precisa pedir revelação do Espírito. Você precisa ser cheio da revelação dEle, para que você possa viver corretamente. Amém? Agora com a pandemia a gente viciou em acompanhar celebração online. Eu não queria falar, mas vou. Eu queria transmitir a semana de santificação online, como a gente sempre fez. E talvez você vá achar que agora eu estou pentecostal. Pentecostal é alusão ao dia de Pentecoste. Eu nunca quero ser pentecostal, eu quero ser espiritual. Eu quero viver conduzido pelo Espírito. Independente de qualquer coisa. Mas o que nós estamos buscando aqui não é público, é avivamento. E avivamento requer intencionalidade. Tem a parte de Deus e tem a minha. Eu preciso reconhecer o Espírito como eles aqui não reconheciam. E eu preciso ser intencional na obediência. Se o meu investimento de sair de casa e vir todas as noites para a igreja uma semana é sacrifício demais, eu não sou digno do avivamento. E daí ele não é para essa pessoa. Eu não estou dizendo para quem não tem acesso, para quem está doente, para quem está operado,
Para quem está com Covid, para quem está em outro país, a gente liberou o link para eles. Para quem realmente quer e não pode estar aqui. Mas eu entendi claramente da parte do Espírito que o que vai acontecer não é para todos, mas está disponível para todos. Então ninguém que realmente quis e não podia estar aqui, deixou de estar participando. Porque recebeu um link e está nos ouvindo agora. Que Deus abençoe você. Mas, o mínimo que eu preciso fazer é fazer algum esforço para viver isso, porque avivamento não se experimenta sozinho. É um movimento para a igreja, que Deus traz na igreja. O quebrantamento, a santificação é na individualidade, o avivamento é coletivo. E aqui Paulo então impõe as mãos sobre eles, depois deles serem batizados, e o Espírito Santo veio sobre eles. Talvez a gente precise orar sobre alguns, para que experimentem o poder do Espírito. E nós vamos fazer isso no final. Mas não é necessário para todos. Alguns só precisam de oração, porque ao receber Jesus, receberam o Espírito. Foram selados, mas essa é a única experiência que tiveram com Ele. Está muito parecido com esses homens aqui. E o texto continua, que Paulo foi para a sinagoga, e é aqui que eu falo, o Espírito agindo em nós não é para a gente curtir algo novo. Não é para a gente ter a sensação de poder. É com propósito de missão. E ele vai para a sinagoga e durante 3 meses ele prega argumentando de modo convincente. E Paulo em outras ocasiões ele explica, nós não entregamos a vocês um evangelho baseado em raciocínio humano, mas em poder e autoridade concedida pelo Espírito. Então ele vai e prega o evangelho para aqueles que iam para a sinagoga. Mas ele teve oposição. E a semente lançada, ela vai cair em diferentes solos. E quando ele foi rejeitado, ele não faz drama. Ele não vai para Deus em depressão e fala, ninguém quer me ouvir. Ele muda de lugar e faz um discipulado intencional, aberto para quem quiser, durante os próximos anos. Não era qualquer coisa. 2 anos, ele fica ensinando, discipulando, treinando, partilhando o evangelho. Essa igreja tem muitos mestres. Ela está mais do que preparada para o avivamento. Mas tem uma nova geração que tem um conhecimento bíblico dessa profundidade. E daí você está achando que é a pregação que tem que aprofundar. O que tem que aprofundar é o seu compromisso com Deus, de cuidar dos seus irmãos mais novos na fé e ensinar para eles aquilo que você recebeu. Porque você foi escolhido para isso. É claro que nós vamos pregar a verdade com compromisso, vamos ensinar na escola bíblica, vamos criar grupos de discipulado, mas o evangelho é ensinado e transmitido por aqueles que creem, e você é um deles, amém? E aí o versículo 11 diz que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Lembra que quem está escrevendo é um médico? É diferente de alguém emocionalmente abalado, que conta um negócio e você está lá. E quando você ouve a pessoa contando, parece que ele estava em outro lugar, em outro evento. Você já viu? Aquela pessoa extravagante nos adjetivos, e ele aumenta tudo. Aqui é um médico, que está acostumado a curar pessoas. Quando ele fala de milagre, de cura, etc., ele sabe o que ele está falando. E ele diz
que Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. E se você tem uma NVI aí, eu queria que você desse uma olhada nessa versão da Bíblia, porque a NVI, eu vou abrir aqui rapidamente, ela descreve isso aqui em Atos de um jeito bem interessante. Diz que Deus deu um poder tão grande para Paulo. Nós estamos aqui no capítulo 19, versículo 11, deixa eu só trocar a versão, porque não foi tão rápido quanto eu queria. Então aqui no versículo 11 do capítulo 19, a NVI diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados de todas as suas doenças. Calma aí, mais uma versão. É tão importante você ter várias versões da Bíblia para ler o mesmo texto. Olha como a Nova Almeida atualizada descreve o mesmo evento. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Primeiro que está bem claro que era Deus que realizava. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais, eu amo essa versão, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Você gostou? O cara que levava não tinha nada. E os espíritos malignos se retiravam. Provavelmente, aqui é uma alusão a doenças causadas mesmo por demônios. Nem toda doença é causada por demônios, mas muitas são. Então diz que as doenças fugiam e abandonavam as suas vítimas. É esquisito. Porque quando você vê os caras lá pegando o lenço todo suado de um certo pastor que prega na TV, e alguns de vocês adoram, e leva aquela coisa asquerosa e para curar as pessoas, às vezes a gente não vê que aquilo é pura soberba. Aqui não diz que Paulo secava o suor e jogava para a multidão. Está dizendo que eles pegavam as coisas pessoais dele. É tão sem sentido quanto as pessoas botarem os doentes e onde Paulo passava a sombra pegava, eles iam sendo curados, como nós vimos no domingo passado. Pedro. Quem que eu falei? Obrigado aí, gente, vocês estão atentos. Não foi um teste. E aí do versículo 13 até o versículo 16, conta aquela experiência bizarra que os caras que não criam queriam fazer nome. Então eles iam expulsar demônio em nome do Jesus que Paulo pregava. Eu vejo duas coisas aqui que eu quero mencionar rapidamente. Quando nós vivemos um avivamento, aquilo que nós fazemos influencia a cultura. E eu vou dizer mais. Quando nós vivemos um avivamento, aquilo que nós fazemos influencia o comportamento. Esses caras aqui eram picaretas. Mas tem picareta e sempre teve em todo lugar. Tem médico charlatão, dentista charlatão, pastor charlatão e tudo mais charlatão. Tem de monte, em todo lugar. Mas onde eles se inspiram? Naqueles que são original. Quando o mundo começa, mesmo que por pilantragem, tentar imitar o que nós fazemos, nós estamos vivendo um avivamento. Porque eles vêm e sabem que aqui funciona. Que aqui tem poder. E eles se deram mal, tomaram uma surra que quando eu li a primeira vez, quando era criança, eu fiquei vibrando e dizendo bem feito. E eu era menos pecador naquela época do que agora. E daí algumas pessoas dizem, não, a igreja ela tem que ser diferente do mundo.
A igreja tem que ser diferente, mas a igreja não tem que ser esquisita. A igreja tem que ser diferente, mas ela não tem que ser bizarra. Ela não tem que ser tão antiquada que pareça que saiu de um túmulo do cemitério. A nossa diferença não pode estar só nas roupas, na música que cantamos, na maneira como nós falamos. Ela tem que estar no poder de Deus em nós. Essa é a diferença. E a notícia, diz o versículo 17 do ocorrido, se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso. Qual notícia? Paulo expulsa demônios, Paulo cura, até o lenço, os aventais que ele usa curam. E os caras quiseram imitar e tomaram uma surra tão grande, porque eles eram nada menos do que 7 filhos de um dos principais dos sacerdotes. Então a notícia se espalhou pela cidade de Éfeso, que não era uma cidade pequena e não tinha internet. Tanto entre judeus como entre gregos. E o efeito, aqui é que está. Qual é o efeito? Sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. E ato contínuo, muitos dos que creram passaram por libertação. A igreja não imita o mundo, mas o mundo precisa imitar a igreja. A avaliação se a igreja está certa ou errada não é se tem algumas coisas lá de fora que são parecidas aqui dentro. É se lá fora não tem comportamento parecido com aqui de dentro. Porque se lá fora não tem influência, nós não somos relevantes. Nós não somos sal e luz. Essa igreja aqui está nascendo. É uma igreja em plantação. Tem um pregador principal só, não tem diretoria, não tem diácono, não tem pequeno grupo, não tem liderança estabelecida, não tem lugar para se reunir, reúne onde dá. E essa igreja impressionou a cidade inteira. O nome disso é avivamento. E vários deles, diz o versículo 19, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram livros de encantamento e os queimaram, e aí até menciona o valor, etc. Algumas pessoas vieram para Jesus, e estão aqui nessa noite, que trouxeram coisas da sua antiga agenda, e nunca deixaram. Essa precisa ser a última noite da sua vida, sem que isso tenha acontecido. Tem pessoas que trouxeram o hábito da maledicência. Tem gente que trouxe o hábito da mentira. Tem gente que trouxe o hábito da avareza. Tem um amor pelo dinheiro que chega a ser ridículo. Não consegue ser liberal nas ofertas. Não consegue ser fiel nos dízimos, não é generoso com as outras pessoas e, sobretudo, uma coisa que o pastor Felipe muito bem destacou hoje, não tem gratidão no coração. A ingratidão é sintoma de pecado. Semana de santificação e avivamento. Não dá para ser o contrário, avivamento e santificação. As coisas de antes, como a Ana falou, precisam ser abandonadas. E até algumas coisas que nem são ruins. Tem círculos aos quais você não pertence mais, mas você não quer deixá-los. Tem compromissos que você tem, que não combinam mais com a sua agenda. Estão ocupando a sua agenda quando o Espírito Santo quer ocupá-la, mas você não deixa. Tem coisas e pecados e hábitos que precisam ficar para trás. E quando ele estava vivendo esse avivamento, o versículo 21 diz: Paulo se sentiu impelido pelo Espírito
para passar a Macedônia e a Caia antes de ir para Jerusalém. Impelido pelo Espírito. Está indo tudo bem. A cidade está sendo impactada. O negócio está dando certo. Eu estou no meu melhor momento. Mas quem manda em mim, quem me orienta para tomar as decisões, precisa ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Eu quero orar em 3 situações por vocês. Eu quero começar orando no sentido do texto. Por aqueles que são salvos, receberam o selo do Espírito, mas essa foi a única ação do Espírito na sua vida, porque você nunca ouviu a voz dele, você nunca experimentou algo sobrenatural, você não sabe quando é o Espírito Santo e quando é coisa da sua cabeça, mas você quer mudar isso a partir de agora. Tem alguém assim aqui? Faz um sinal. Tem pessoas aqui. Ok, pode baixar sua mão. Você é um dos grupos que eu quero orar. Eu quero orar por um segundo grupo. E eu vou chamar separadamente, tá? O grupo daqueles, talvez você esteja, talvez não, que estão na fase que precisam de um novo mover do Espírito na sua vida e que precisam crer naquilo que Deus quer e pode fazer e que estão prontos para ser instrumento da obra de Deus para alcançar pessoas. Porque tem gente que nem convida ninguém para vir à igreja, não fala de Jesus, e às vezes os amigos nem sabem que são cristãos. Alguns simplesmente se identificam como evangélicos, como se esse fosse um rótulo mais aceitável. Você precisa ser discípulo de Jesus, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E tem algumas pessoas que ainda têm hábitos do tempo do pecado. Trouxeram hábitos que contaminam a sua vida, que contaminam o seu coração. Adultério, pornografia, mentira, maledicência, julgamento do outro. Um dos pecados mais espiritualizados na igreja é de julgar o outro e falar mal do outro. A gente precisa se arrepender disso e pedir perdão. E você não vai se arrepender se o Espírito Santo não trouxer arrependimento para o seu coração. E eu quero começar orando de trás para frente. Então você que nessa noite reconhece e movido pelo Espírito Santo de Deus entende que só pode viver um avivamento se confessar e abandonar os pecados e os hábitos do tempo anterior à sua fé. Talvez você cresceu na igreja, numa família cristã, mas os hábitos são pagãos. O Espírito Santo de Deus pode trazer um arrependimento tão grande em você hoje e fazer você enxergar de forma tão clara o seu pecado que você nunca mais vai querer ter nada a ver com esse tipo de comportamento. Então, antes de eu dizer qualquer coisa, feche os seus olhos e fala comigo em voz alta: Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre para me mostrar tudo o que eu preciso ver. Abre os meus olhos espirituais e silencia todo o meu orgulho, para que eu veja da maneira como o Senhor vê as minhas atitudes. Em nome de Jesus. Você tem coragem de dizer amém? Então fica com os olhos fechados.
E se o Espírito Santo mostrar que tem coisas que precisam ser abandonadas, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente. Se você está no Espaço Verbo, mesma coisa. Tem pastores e ministros aí, que vão orar junto com você, vão impor as mãos. Se você precisar, vão ungir você. Nós não vamos gastar muito tempo, porque nós estamos no início da semana e nós temos uma semana longa. Então, se você ouvir a voz do Espírito hoje, não endureça o seu coração. Levanta e vem. E aqueles que atendem prontamente encontram um favor divino. Então, se tem coisas na sua vida que precisam ficar para trás, vem logo. Já vem para cá e vai colocando diante de Deus. E nós vamos ir orando, mas vem em oração. Vem em oração, não importa se os outros vão pensar alguma coisa ou não, porque você está diante daquele que pode mudar a sua vida em absolutamente todas as áreas. Agora também não vem para parecer humilde. Se você não foi despertado em nada pelo Espírito, vir aqui é só uma caminhada à toa, fica aí. Agora, se você tem coisas que você sabe que o Espírito está trazendo arrependimento, quebrantamento, desejo de mudança, pode vir, pode vir. E o pessoal da equipe só vai se aproximar daqueles que o Espírito Santo mandar. Não precisa ir em todo mundo, não precisa orar com todo mundo, mas o Espírito talvez vai destacar alguns. Você vai lá e faz o seu trabalho, porque não é seu papel decidir, é papel do Espírito. E nós queremos viver na condução do Espírito. E se alguém está orando por alguém do seu lado, não se mete se não orar por você. Não pense que é diferente, porque o Espírito sabe o que Ele tem que fazer em você. Então confia nele, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso para mudar todas as coisas. Senhor Jesus, como filhos e filhas, nós estamos diante do Senhor. E nós temos questões que nos seguem. A tua palavra diz que o que nos seguiria seriam sinais miraculosos. Mas na vida de alguns de nós, tem sinais pecaminosos seguindo. Mas hoje o Senhor quer trazer libertação. E a tua palavra diz que se nós confessarmos, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E diz até que se nós confessarmos uns aos outros, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos para que a pessoa seja curada desse comportamento. Então, de uma certa forma, eles estão fazendo isso aqui em público. E nesse momento estou orando por eles. Então, Espírito Santo de Deus, traz libertação dessas práticas. Mas antes, traz um quebrantamento genuíno no coração. Pode ser um pecado aceito na igreja, um pecado socialmente tolerável. Pode ser uma prática que para o Senhor é desprezível, mas aos homens parece normal. Mas traz quebrantamento, Espírito Santo. Porque a minha oração, o meu pedido, Pai, é que esse tenha sido o último dia na vida deles, que esse comportamento fez parte. E eu, Pai, no nome de Jesus, ministro o Espírito Santo sobre eles. E declaro graça, perdão e reconciliação. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar, mas não pense que é pouca coisa o que o Espírito está fazendo em você. Apodere-se da palavra que o Espírito te deu. E peça que o Espírito conserve um coração transformado para a glória dele. Algumas pessoas que estão aqui não têm realmente nenhuma experiência com o Espírito Santo. Não tem. Eu não estou dizendo aquelas experiências de ser arrebatado, de não resistir ao poder dele, cair, passar por um processo emocional muito forte. Porque tem muita gente que não teve nada disso, mas tem uma intimidade linda com o Espírito Santo. Porque o Espírito sabe o que cada um precisa.
Tem gente que nunca recebeu o dom de línguas, mas é cheio do amor de Deus e tem palavras da parte de Deus para entregar, e tem outros dons, e tem uma experiência rica com o Espírito. Mas tem gente que não tem a menor ideia. Mas você quer ter. Sabe quem está falando para você que é com você? É o próprio Espírito. Então começa a acostumar com a voz dele agora e vem para cá também. Porque nós queremos impor as mãos na sua direção. Para que você tenha uma experiência real com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não foi selado por ele quando você se converteu. Porque se você não entregou a vida para Jesus, nada vai acontecer. Mas se você foi selado pelo Espírito e você não tem uma experiência pessoal com Ele, você não sabe quando é Ele que está falando, você não percebe um dom que Ele tenha dado, não há evidências que você tenha discernido. Sai do seu lugar e vem para cá. Em vez de ficar com vergonha, vem para cá, porque está mais do que na hora de você ter. Está mais do que na hora. Porque isso não é algo que Deus deu para alguns, Ele deu para a igreja. É para você. E eu sei que às vezes a gente fica um pouco intimidado. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente acha que a gente vai virar outra coisa. Espero que vire mesmo uma pessoa santa, completamente apaixonada por Jesus. Mas sabe por que isso é tão importante? Porque o Espírito é o nosso guia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende direito por causa do Espírito. Quando a gente precisa tomar uma decisão, é Ele que nos guia. Então você que está aqui, feche seus olhos agora e começa a orar e fala direto com o Espírito Santo e diz: eu quero te conhecer. Eu quero entender quando o Senhor está falando comigo. Eu quero reconhecer meus dons espirituais. E eu quero receber novos dons espirituais. Vai falando com Ele. Enquanto eu preciso dizer que alguns de vocês deveriam estar aqui e não vieram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não quer. Houve pessoas que resistiram à palavra de Paulo, e Paulo parou de pregar e foi reunir em outro lugar. E o Espírito falou com você, e você não veio, eu não sei porquê. Mas eu não quero nem avaliar. Mas se você deveria estar aqui, não faz isso consigo mesmo. Não desperdiça um tempo como esse, uma semana como essa que Deus preparou, porque você está com vergonha, ou porque você está com algum sentimento ou algum desconforto. Enfrenta isso e vence. Essa é a primeira direção do Espírito. E esse incômodo para eu falar com você é porque Ele te quer. É porque Ele te quer. Vários já vieram, mas tem mais. Então, eu encorajo você como seu pastor. Eu me sinto autorizado a dizer: joga fora essa resistência e vem. E vem mesmo. E vem em nome de Jesus. Porque o Espírito quer se relacionar com você. Você que está no Espaço Verbo, mesma coisa. Os pastores, tem líderes aí, vão orar por você. Não precisa vir para esse auditório. Recebe porque o Espírito está agindo aí. E você está aqui. Então recebe. Espírito Santo de Deus. Eles só são salvos porque o Senhor convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor tratou na vida deles. Mas pode ser que algum deles veio por emoção. Então traz novo nascimento agora. Em nome de Jesus. Traz um tipo de fé que eles nunca tiveram. Mas Pai, alguns deles simplesmente não tinham entendido. Não tinham a compreensão exata de que o Senhor quer agir o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Então Espírito Santo, traz isso para eles, porque eles não conhecem a sua voz. E como que eles vão saber que é o Senhor, se o Senhor não mostrar isso de um jeito muito claro para eles? Então Pai, eu quero que o Senhor os tome de uma forma tão didática, como se eles fossem pequenas crianças, que não compreendem.
E não permite que o desenvolvimento intelectual, que o conhecimento deles atrapalhe. Que eles sejam guiados pela mão, como nós guiamos uma criança pela mão. Então, Espírito Santo, toma eles pela mão. Toma-os pela mão e lhes visita de maneira sobrenatural. E eu quero pedir algumas coisas específicas para eles saberem que é o Senhor que está fazendo, porque vai ficar mais fácil para eles. Eu quero pedir que alguns deles sejam visitados em sonhos espirituais. Eu quero pedir, Pai, que alguns deles sejam encontrados por pessoas cheias do Espírito, que os encontrem, orem e profetizem sobre a vida deles. Eu quero pedir também, Pai, que eles tenham pensamentos que os surpreendam e que o Senhor sugira na mente deles a pergunta: será que isso é o Espírito? E quando eles perceberem essas coisas, vai ficar mais fácil para eles entenderem. Mas, Pai, derrama do Espírito abundantemente. Espírito Santo de Deus, toma-os de maneira poderosa e sobrenatural, para que eles vivam o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Recebe o que Deus tem para você e volta para o seu lugar, na segurança de que Ele te ouviu. E a minha última oração. Eu quero ser muito específico, muito claro. Vários de vocês têm e tiveram experiências com o Espírito. Diferentes, pessoais. Ninguém tem direito de julgar a experiência de ninguém, porque o Espírito se manifesta livremente, não tem um formato, não tem um rótulo, não tem um jeitão. É pessoal. E muitos de vocês tiveram algumas e outras várias experiências com o Espírito Santo. Mas tem pessoas aqui que querem mais. Você quer mais do Espírito? Amém? Depois eu vou orar geral assim, no fim dessa oração, para que Ele venha com mais para todos nós. Mas eu não quero que todos venham para frente. Mas tem alguns de nós que têm muita vontade de ter esse poder do Espírito para tomar decisões melhores, para ter uma família mais equilibrada, até para compreender melhor as Escrituras, para várias coisas, lícitas e corretas. Quantos têm desejo disso? Levanta a mão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Deus dá de sobrenatural e de extraordinário, Ele só dá com um propósito. E o propósito não é fazer aquilo que eu quero. Não é fazer aquilo que você quer. Talvez você já orou muito por uma visita sobrenatural do Espírito, porque você quer ter aquele poder. Você quer impor as mãos e as pessoas serem curadas, porque você acha que é maravilhoso. Você quer saber o que vai acontecer na vida de alguém para entregar, porque você acha que é maravilhoso. Você tem desejo e parece tudo legítimo. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara para você. O poder do Espírito na vida do cristão é para ser testemunha. É para ser testemunha. Você está entendendo bem? Não é para você deixar os outros verem. Na igreja, ele é usado para a edificação do corpo de Cristo. E fora da igreja, ele é usado na vida dos não cristãos para glorificar o nome do Senhor e gerar novo nascimento. Você entende a diferença? Então, só aqueles que estavam buscando, mas buscando sem essa percepção, mas que hoje querem receber
uma investidura nova para edificar a igreja, sim, mas para ser testemunha em todos os lugares. Essa é a sua vez, pode vir. Pode vir, você que está no Espaço Verbo, vai para frente, você que está aqui. Você que quer só mais do Espírito, pode ficar que eu vou orar junto com todos. E não é porque eu vou orar, é porque você vai orar. E principalmente porque Deus quer. Mas alguns buscaram e não receberam. Porque esses que Paulo encontrou discípulos, eles tinham um entendimento errado da Escritura. Mas resolvido esse problema, o Espírito Santo está pronto para encher você de poder e autoridade. A primeira coisa que vai acontecer é que Ele vai visitar você com alegria e satisfação. E sabe o que isso vai trazer? Uma satisfação interna que não tem motivo. É como se algo tivesse acontecido muito especial e você estivesse tão feliz, mas aparentemente nada aconteceu, mas a alegria dele começa a contagiar você. Tem uma outra coisa que você vai observar a partir de amanhã. Você vai parar de se comparar com os outros. E você não vai querer ser o que ninguém quer ser, o que ninguém é. Você vai querer ser você, porque o Espírito ama quem você é. Deus criou você para ser quem você é. Alguns de vocês vão ser curados da rejeição e da baixa autoestima. Sabe por quê? Porque a rejeição e a baixa autoestima, elas só sobrevivem porque nós não temos uma revelação espiritual de quem nós somos em Cristo. Você é mais amado do que qualquer pessoa poderia ser. E o Espírito Santo vai testificar o seu espírito. E mais uma coisa vai acontecer. Isso não é exclusivo, mas essas coisas vão estar presentes na sua vida. Você vai aprender a receber perdão por aquelas coisas que você se sente acusado. E você vai esquecer isso. E também você vai liberar perdão pelo poder do Espírito para as pessoas que você precisa liberar. Alguns de vocês já estão nesse momento começando a sentir alegria especial. Alguns estão com um quebrantamento na alma. Mas há mais para você, Espírito Santo de Deus. Esse povo é o teu povo. Eles foram salvos. Eles foram convencidos do pecado por causa do seu ministério. Eles foram trazidos até aqui por causa da tua obra e do teu ministério. E agora eu peço que o Senhor traga uma revelação nova de quem o Senhor é. E que o Senhor confirme aqueles que sabem que têm dons, porque um teste de dons mostrou, ou porque alguém falou, mas nada aconteceu. Esse dom nunca foi ativado. Eles entenderam que o Senhor chamava eles para ser alguém que ia orar e curar pessoas, mas eles nunca viram ninguém ser curado. E talvez nunca nem tiveram coragem de orar no Espírito. Alguns precisam de experiências bem diferentes daquelas que eu estou mencionando. Mas eu não conduzo o Senhor é que me conduz. E o Senhor conduz cada um dos teus filhos. Então agora eu peço que o Senhor renove-os no teu poder. Que o teu vento os envolva. Assim como aquele sopro de Deus entrou nas narinas de um boneco de barro e transformou ele em alma vivente.
que eles nunca mais sejam cristãos que nasceram, mas continuam na mesma posição. Mas que eles sejam tomados de uma ousadia, de uma fé sobrenatural, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, que eles tenham um novo entendimento do Senhor, e que a bênção do Senhor possa segui-los. E sobre a vida deles eu declaro a tua palavra, que esses sinais seguirão aos que crerem. Em teu nome falarão em novas línguas, expulsarão demônios, purificarão leprosos, anunciarão o reino de Deus. E se algo do mal tocar neles, não terá nenhum efeito, nem efeito mortífero, nem efeito danoso, porque eles são teus. Espírito Santo de Deus, vem sobre eles, renova-os em ti, enche-os com tua graça, com teu poder e com tua unção, em nome de Jesus, amém. Vamos todos ficar em pé. Eu queria que você desse um forte aplauso pela fé. Pela fé, declarando aquilo que Deus está fazendo como realizado. E agora eu quero orar por toda a nossa igreja. Vento do Espírito, nenhum dos teus filhos veio aqui essa noite porque ele não tinha nenhum programa para segunda-feira. Nós estamos aqui por sua causa. Nós estamos aqui porque nós queremos viver um avivamento sobre nossas vidas. Nos leve a ser testemunhas, tanto em Brasília, como nas cidades satélites, como no entorno, como em todas as regiões onde nós passarmos e até os confins da terra. Nós estamos aqui para viver um verdadeiro processo de purificação. Nós confessamos pecados, nós decidimos abandoná-los, mas nós não queremos ficar com o espaço vazio. Espírito Santo, ocupa esse lugar, enche a nossa vida de poder, de autoridade, de graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. No seu coração, pergunta para o Espírito Santo se ele tem algo que ele quer fazer nessa noite, na vida de alguém, através da sua vida. Você pode fazer essa pergunta na sua mente. O Senhor tem algo para fazer na vida de alguém e o Senhor quer me usar para isso? Pergunta para Ele. E agora diga para Ele assim: se o Senhor quer que eu faça, me coloca diante dessa pessoa e me faz saber se eu devo orar, se eu devo falar, se eu devo dar um abraço, qualquer coisa, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Você quer ser usado pelo Senhor? Espírito Santo de Deus, ouve a oração dos teus filhos. E desse momento em diante, enquanto nós ainda cantamos, depois quando nós estivermos saindo, não permita que os teus filhos saiam daqui sem ser um instrumento de bênção. Seja na vida de alguém da sua própria família, seja na vida de outra pessoa. Mas Pai, nos livra de fazer de conta. Nos livra de dizer coisas que o Senhor não disse. Nos livra de inventar coisa. Por isso eu repreendo e silencio todo espírito de confusão. Mas eu ministro ousadia e fé na vida dessa igreja, porque diante do Senhor, eu declaro sobre essa igreja, que nós começamos um novo tempo na nossa vida, na vida individual de cada um dos teus filhos, e na vida dessa igreja, como igreja tua, cheia do Espírito, para cumprir o teu propósito aqui,
e em todos os lugares, glorificando o teu nome, até que o Senhor venha. Então vem, vento, e abençoa o teu povo, e sopra sobre eles, e envolve-os no teu amor, e marca as suas vidas de forma definitiva, e que eles nunca esqueçam daquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém, aleluia, que Jesus seja contigo.